Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conexão Self, seu espaço de transformação. Muitas pessoas ao redor do mundo relatam a incrível e fascinante experiência de sonho lúcido. Não se sabe exatamente por que eles acontecem, mas aqueles que provam desse privilégio recordam com grande empolgação os acontecimentos que são capazes de lembrar. Sonhos lúcidos são como qualquer outro tipo de sonho, exceto pelo fato de que temos absoluta consciência de estarmos sonhando. Duas incríveis implicações decorrem desta percepção. Em primeiro lugar, começamos a agir usando a vontade para fazer qualquer coisa que desejamos, inclusive realizando ações sobre-humanas. Em segundo lugar, constatamos que tudo aquilo que parece nesse mundo onírico nada mais é do que pura e absoluta projeção mental. Nesse ambiente virtual, não existem consequências, tampouco medo, pois não há o que temer num ambiente totalmente controlado pela vontade de um único indivíduo, você. Sonhos lúcidos são experiências, como dissemos, compartilhados por uma grande gama de pessoas, independente de sua condição social, da cultura a que pertencem, gênero ou qualquer outro tipo de distinção do mundo material. Uma particularidade com relação aos sonhos é a sua capacidade de comunicar verdades superiores aos seres humanos. A própria psicologia reconhece sua função mental de representar conteúdos reprimidos no inconsciente. Mas foi Jung quem revolucionou cientificamente esta visão, extrapolando os limites do domínio mental através daquilo que denominou inconsciente coletivo. Essa ideia não era nova, e tradições orientais já conheciam essa conexão universal há muito tempo. Registros akáshicos é um nome pelo qual essa memória da eternidade se tornou conhecida nos meios místicos, difundido pela teosofia e antroposofia. Todo estudante de metafísica é sempre instruído a manter, ao lado de sua cama, um pequeno caderno e caneta, onde possa registrar os sonhos, a fim de estudá-los para decodificar seu conteúdo oculto. Essa mesma prática já era usada pelos primeiros expoentes da psicologia, como Sigmund Freud e Carl Jung. Mas para nós, a dimensão interpretativa pode ser conduzida a níveis muito superiores, face nossa jornada pela senda espiritual, através do estudo e entendimento das leis e princípios de Deus. Assim, poderíamos supor que o sonho lúcido, como fenômeno universal, é mais do que uma oportunidade fugaz para brincarmos de Deus, mas um sinal ou alerta sobre o fato de que os seres humanos são, em alguma escala, deuses. Uma evidência disso está no Salmo 82, 6. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Sonhos, é claro, são um meio de comunicação individual, do sujeito consigo mesmo. Eventos do dia que impressionaram a mente podem ser evocados neste estado. Perguntas feitas pouco antes de dormir podem ser respondidas. Medos recorrentes surgem nesse espaço seguro
mas não menos impactante. De outro modo, parece bastante evidente que eles também podem ser usados pelo plano divino para relembrar conhecimentos que podem ajudar em nossa evolução. Portanto, o fenômeno do sonho lúcido é, para nós, uma revelação da grande verdade sobre a natureza da experiência através dos sentidos e numa perspectiva mais profunda sobre nossa própria natureza divina. A vida humana é tal qual um sonho lúcido, na qual cada um de nós pode e deve despertar para deixarmos de ser meros personagens das terríveis tramas armazenadas no subconsciente e nos tornarmos autores de uma nova história. No sonho lúcido, esse despertar acontece quando o ser humano, a partir de um insight, olha ao redor e nega aquilo que os sentidos percebem como sendo real. Este é o primeiro gesto e o primeiro passo. Assim também, os tratamentos metafísicos são unânimes em afirmar que precisamos negar as evidências dos sentidos físicos para introduzirmos ou permitirmos que a única verdade seja manifesta. Aqui cabe explorar um pouco mais sobre a negação, pois, como já observamos, muitos irmãos e irmãs do canal, conscientes de que a mente não compreende afirmações negativas, veem em negar aquilo que os sentidos captam uma atitude desastrosa. De fato, o foco naquilo que não se quer, ou seja, manter a atenção com todo o poder mental e emocional concentrado numa ideia de não quero esta doença, não quero ser pobre, não quero solidão, não desejo sofrer, não desejo este trabalho, não quero que o meu parceiro ou parceira seja assim. São realmente uma receita para o fracasso. A mente, nesses casos, mantém imagens e ideias bastante claras sobre doença, pobreza, solidão, sofrimento e tudo mais, carregadas por sentimentos poderosos que tornam estas experiências continuamente presentes em nossas vidas. Veja que cada uma destas circunstâncias trazem alguma familiaridade com nossa história de vida. Cenas repletas de estímulos, externos e internos, marcados, é claro, por profunda rejeição. Ainda assim, fortes impressões forjadas dia após dia, semana após semana e, em alguns casos, ao longo de muitos anos. É uma espécie de filtro ou peneira que só permite tais acontecimentos se aproximarem de nós. No estudo metafísico, a negação das evidências dos sentidos é apenas um ponto, mas um ponto de virada para a mente. Representa aquele insight que surge durante determinado sonho, quando se contempla o cenário e sabe, nada disso é real. É a partir dele que você se torna consciente, pois em qualquer sonho comum, estamos absolutamente inconscientes. E isto é bastante ilustrativo quando pensamos que é justamente no inconsciente ou subconsciente que habitam as crenças que governam a vida, tanto quando estamos dormindo quanto acordados. Então, ao sermos chamados a negar uma doença, uma situação ou pessoa difícil, uma dificuldade financeira ou qualquer outro tipo de problema, não estamos focando neles propriamente. Estamos contemplando a sua irrealidade. É como se fossem aqueles espetáculos tridimensionais onde um projetor ou canhão de imagens
emite uma série de cenas sobre a fachada de um prédio. Elas parecem muito reais à primeira vista. Contudo, se insistirmos em observar o plano por trás da projeção, as paredes de um edifício, por exemplo, tudo aquilo que está sendo encenado sobre elas começa a se tornar translúcido, denunciando a sua irrealidade. O passo seguinte é a postura afirmativa. Ela não vem de uma vontade vã, fundada no oposto do estímulo desagradável. Este é outro ponto de máxima importância para a atenção dos estudantes. A verdade da vida não é uma suposição. Não é um prêmio por bom comportamento. Não é um objeto de barganha. A verdade da vida simplesmente é, porque Deus apenas é. Não importa quantas cores sejam projetadas no Cristo Redentor ou na Torre Eiffel, nos meses de conscientização mundiais. A cor destes monumentos nunca muda realmente. Nos sonhos lúcidos, quando você percebe que está sonhando, molda todos os acontecimentos ao seu bel prazer. Tudo é permitido, desde que possa ser concebido. Não existem leis, senão aquelas que você próprio carregar do mundo tridimensional. Talvez essa seja uma das diferenças entre o despertar num sonho e o despertar no plano material. Aqui, tudo é ilusão, mas a verdade está pronta e acabada. Você deve estar se perguntando: por que isso acontece? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Volumes infinitos poderiam ser escritos para explicar, e é claro, não captariam a totalidade dos fatos. Então, vamos nos limitar a responder da seguinte forma: isso acontece porque só existe uma única vida, Deus, e Ele é absoluto. Esta evidência é o limiar que muitos poucos foram capazes de cruzar, porque ele representa, não em termos intelectuais, mas em experiência prática, a conciliação perfeita entre o ser humano e o Criador, de modo que não existem dois, apenas um. E mesmo assim, para todos os efeitos, a manifestação continua plural. Divagar sobre isso pode ser estimulante e inspirador, mas ao mesmo tempo frustrante, se não enlouquecedor. O que importa para este pequeno ensaio é que podemos contemplar o estado natural fluido por trás de qualquer cena projetada pelos sentidos. Do mesmo modo que os praticantes de meditação são capazes de contemplar o silêncio sobre o qual transitam os mais diferentes sons no centro de uma grande cidade. Você certamente já teve a experiência de repente ser absorvido por uma cena na televisão, uma imagem da natureza ou qualquer outro evento de foco absoluto, no qual por alguns instantes ficou cego e surdo para tudo mais ao redor. Agora veja o seguinte: de maneira geral, nenhum de nós busca experiências fantasiosas na vida comum. Na verdade, buscamos, em harmonia com as leis da criação, existências dignas das entidades divinas que cada um de nós é. Por isso, os desejos das pessoas para as suas vidas são em alguma medida basicamente os mesmos: saúde, beleza, conforto, segurança, amor, tranquilidade, prazer, sucesso, entre tantas outras condições que articulam duas ou mais das já mencionadas, ou que refletem em algum grau de expansão delas. Assim, perceba, se você pensar em Deus
exclusivamente como vida, apenas este atributo já carrega em si uma série de implicações que se contrapõem veemente a, por exemplo, doença, sofrimento, pobreza e dificuldade, porque estas são condições opostas àquilo que entendemos por vitalidade. Agora, imagine as implicações de outros atributos já conhecidos como poder absoluto, amor, eternidade, infinitude, prodigalidade, alegria, paz e sabedoria. Essas verdades sobre ele são verdades sobre você. São as paredes originais do edifício humano sobre as quais permitimos projeções negativas, distorcidas e limitantes. Aqui vale outra questão que você pode estar se fazendo. De onde vêm estas noções limitadoras ao que é verdadeiro? Por falta de condição para expressar claramente esse fato, nós recebemos ou desenvolvemos mitos, como o de Adão e Eva transgredindo a lei, comendo do fruto proibido, como na história de Prometeu, trazendo a luz aos homens, revelações da verdade, como nossa consciência neste plano é capaz de digerir. Mas, particularmente, gostamos de ver os limites a partir de uma interpretação ampliada do que a experiência carnal é, uma oportunidade criativa que é mais eficiente quando realizada num constante ciclo de começo, meio, fim e recomeço. As limitações experimentadas ao longo da vida material são, portanto, expressões associadas à própria condição da vida carnal, enquanto limitada por aquilo que denominamos nascimento e morte. A ilusão destes dois pontos, como algo definitivo e absoluto, conduz à ideia de que tudo o mais que acontece entre ambos é também limitado, se não marcado por limitação. Não é à toa, por isso mesmo, que grande parte das crenças religiosas se baseiam numa eternidade fora dos limites da vida carnal, ou seja, depois da morte. Quando, porém, nos damos conta de que o conceito de vida eterna não comporta um ponto inicial, todo esquema se desmonta e nada além da própria vida pode existir, mesmo que se expresse de diferentes maneiras, em diferentes planos e sob diferentes disfarces. Agora, é importante que você tenha em mente que, assim como acontece em um sonho, durante a vigília, tudo tem a ver com você. Em essência, como dissemos, Deus é a única existência real, e, portanto, tudo tem a ver com Ele mesmo e o seu propósito. Nós, você e eu, fazemos parte deste propósito. Então, de modo relativo, precisamos compreender essa perspectiva através da diversidade. Se todo o seu sonho é expressão do seu inconsciente, aquilo que enxerga quando acordado também o é, mas com um detalhe relevante: o mesmo se aplica a cada ser consciente ao nosso entorno. No Decálogo, que são os 10 mandamentos recebidos por Moisés, são apresentados 10 modelos práticos para a vida, que, de modo muito peculiar, ensinam sobre a forma como viver a vida em harmonia com a grande verdade. Ele inicia com a visão de Deus sobre todas as coisas, e todo o resto, lembrando que agir mal sobre o outro é um erro, porque é prejudicar a si mesmo. Seria a mesma coisa que a mão direita tentar subtrair um dedo da mão esquerda.
Esse dedo não pertence a este lugar, além de mutilar o corpo, do qual todo o resto faz parte. Quando falamos sobre dinheiro, por exemplo, fica claro por que odiar alguém em virtude de sua riqueza é um tipo de ódio que faz prevalecer a ausência de riqueza na vida dele, ou cobiçar a riqueza de alguém faz prevalecer o ressentimento de ter pouco ou nada na própria conta bancária. Veja que tanto o ódio quanto a cobiça em nada afetam a riqueza da outra pessoa, mas aquele que odeia e cobiça é absolutamente impactado. Essa é outra daquelas dimensões que implicam um limiar entre a vida de um indivíduo como alguém separado e a essência segundo a qual só existe unidade. Há sempre um rearranjo na visão e experiência de cada ser humano, visando produzir aquilo que ele próprio projeta com ideias emocionalmente carregadas. O despertar para viver uma realidade lúcida, assim como no sonho lúcido, depende de perceber a irrealidade das aparências, contemplar a verdade da potência interior e, a partir do quadro projetado, usar dessas potências para realizar a transformação da experiência de modo fascinante e incrível. Isto nos leva a outro fator importante. Na ausência de um melhor entendimento sobre ele, nós buscamos expressá-lo através da ideia de propósito de vida. É algo que tanto crentes quanto descrentes concordam existir. A diferença é que para aqueles que creem em Deus, esse propósito foi dado divinamente, enquanto que para os ateus, trata-se de uma descoberta fruto do esforço. Em ambos os casos, fica evidente uma característica, comumente denominada dom. Um dom é uma facilidade ou habilidade natural para alguma coisa. Os seres humanos individualmente são agraciados com vários deles. Ao longo da vida podem se destacar exercitando um ou mais deles. Embora em termos de realização, preferimos nos ater à experiência que costuma ser definida como ser você mesmo quando está fazendo alguma coisa. Em sonhos despertos, as pessoas voam, viajam para lugares maravilhosos. Algumas extravasam seus apetites sexuais ou mesmo frustrações existenciais através de agressões. Os contextos são únicos e as atitudes também para cada indivíduo. Eles estão reagindo a um modelo subconsciente e se expressando ativamente, mas ainda influenciados pelas ilusões do mundo que julgam real. No caso do nosso despertar na vigília, aquilo que nos impulsiona não é uma outra ilusão mais permanente, e sim a verdade de Deus. Nela, você e eu somos filhos do Criador, e ao mesmo tempo, Ele próprio. Não sabemos como nem porquê, mas sua expressão em cada um de nós se apresenta de forma distinta, tão múltipla e rica quanto a própria criação, tal qual a conhecemos. Um reino de diversidade maravilhoso. Assim, quando desvelamos a ilusão daquilo que os sentidos interpretam com base no conteúdo subconsciente, podemos abrir espaço para a realização da verdade em nossas vidas. Que verdades são essas? Você me pergunta. Já falamos delas. As verdades sobre Deus, que são verdades sobre nós próprios. Saúde, beleza, conforto, segurança, amor, tranquilidade, prazer, sucesso e assim por diante. Agora surgem duas condições
que não podem ser tratadas sob o prisma universal. Os seus dons são apenas seus e de mais ninguém. Portanto, os meios pelos quais você gozará das verdades mencionadas há pouco não podem ser copiados dos outros. Assim também, as práticas espirituais que permitirão a você entrar em contato com sua essência superior para vivenciar esse caminho pessoal também não podem ser compartilhadas. Sei que isso pode parecer desencorajador, mas ao mesmo tempo ajuda você a compreender por que, depois de muitos anos praticando exercícios e técnicas metafísicas, os resultados obtidos tenham sido parciais. Temos certeza de que já colheu evidências da verdade espiritual, apesar de não ter conseguido sustentar transformações em todas as áreas da vida. Isto, antes de desencorajar-lhe, deve servir de sustento e nutrição para a alma. Deus não se revelou através de uma única religião ou de uma única forma, nem mesmo dentro de uma mesma instituição religiosa. Leia a Bíblia e perceberá quantas formas aparentes foram apresentadas para atender à necessidade de determinado momento e lugar. Ele, porém, é único, e isso demonstra que nós não chegaremos a ele a não ser que percorramos o nosso próprio caminho. Seus dons, conscientes ou inconscientes, serão aproveitados pelo mundo como meio eficiente de viver a vida em plenitude a partir da harmonia com Deus, aquele de onde partem todos os dons. Uma das razões por que eles não são os mesmos em todas as pessoas é justamente porque o exercício deles gera uma cooperatividade humana que os torna um só corpo harmônico e feliz. A grande boa notícia é que você não está sozinho ou sozinha em sua jornada. Estamos todos juntos, e como todos somos expressões divinas, quando falamos ou agimos movidos por amor divino, servimos de canais por onde a eternidade se comunica, através de mim para você e de você para mim. O mesmo se aplica para cada pessoa que se encontra à nossa volta. Os vídeos que vemos, textos que lemos, frases soltas que chamam a nossa atenção em uma fila de banco ou na mesa ao lado em um restaurante. Quando você tem ouvidos para ouvir, ouvirá. E essa expressão se aplica àquele que desperta do sonho acordado e contempla cada ocasião como uma santa oportunidade de ir além, de progredir em sabedoria e se expressar com vitalidade. Os mestres espirituais são aqueles que encontraram seu caminho como professores e transmitem aquilo que aprenderam, mas em muitos casos, o caminho deles serve de referência para experimentarmos, ajustarmos e criarmos o nosso próprio caminho. Caso ainda esteja tateando seu lugar no mundo, procure em intervalos de tempo regulares, 2 vezes ao dia, de manhã quando despertar e à noite quando dormir, estando em uma posição confortável, calma e relaxada, declarar com determinação: mostre-me o meu talento e o meu lugar na vida, onde possa me expressar divina e harmoniosamente para a glória de Deus e a minha própria. Ao longo do dia, mantenha-se atento, mas sem ansiedade. Exercite a prática de desvelar as mentiras do mundo, apondo o amor de Deus em toda e qualquer situação ou pessoa que se apresentar.
Contemple tudo com admiração e bondade. Faça, dentro do possível, seu trabalho com carinho e boa vontade, mas procure, e isso é importante, introduzir em seu cotidiano experiências que você sabe que lhe dão autêntico prazer. Destaco aqui a palavra autêntico, pois no mundo atual nos acostumamos a encontrar prazeres fugazes em práticas fugitivas da realidade, das quais o álcool e as drogas são sua expressão mais nefasta. Não precisam ser atividades muito elaboradas. Aqui, como no estilo, o básico é luxo. Às vezes, pintar um caderno de desenho, comprado na banca de jornal mais próxima, por meia ou 1 hora, seja uma alternativa eficiente, para quem, é claro, tem prazer em pintar. O que vale aqui é entrar em contato, por iniciativa própria, com um prazer que denuncie essa experiência autêntica de autoexpressão. Isso não quer dizer que você se tornará o novo Leonardo da Vinci, embora não haja nada que o impeça disso. O objetivo é aliar a busca pelo seu lugar na vida, onde possa expressar seus dons, que são os atributos divinos em você, mantendo uma disposição e vibração que lhe sintonizam com esse fim. Todos os dias, todos os momentos, cada minuto de sua vida é uma oportunidade de tomar consciência, portanto, despertar sua lucidez e enxergar a realidade como ela é, uma projeção mental, e a partir daí, perceber sua capacidade para agir sobre cada cena, cada personagem, com todo o seu potencial criativo, que é essencialmente divino. Mas lembra que sua jornada é única, embora não precise ser solitária. Sendo única, não existe uma regra ou manual prévio de instrução. Por isso, não se angustie ou sofra por não ter avançado tanto quanto gostaria. Seus desafios também são únicos, e embora em determinados momentos pareçam tingir todas as áreas da vida com seu acinzentado, na verdade, é apenas um ou alguns aspectos que precisam ser trabalhados. Esse aspecto se torna o radar através do qual você observa a vida das outras pessoas, e ao ver a experiência delas em condição melhor que a sua, julga que elas já são realizadas. A experiência mostra que o que acontece nesses casos é que outros desafios se apresentam para elas. Desafios que você não enxerga, porque já estão saciados em sua própria experiência. Tudo isso para dizer, por favor, não se compare a ninguém. Não trabalhe contra si mesmo, imaginando-se fraco ou fraca, quiçá um ponto fora da curva, uma vítima infeliz ou sujeito de menor capacidade ou dignidade. Na senda do autoconhecimento, que é também o conhecimento de Deus, una-se àqueles que trilham o mesmo caminho e objetivam o mesmo interesse. Seja para eles e permita-os ser para você, canal do Pai Eterno. Veja o que os outros metafísicos fizeram e fazem como práticas espirituais. Teste-as, ponha-as à prova, e caso precise descartá-las, por não colher evidências de transformação em sua experiência, faça como Thomas Edison, que após testar mais de 1000 lâmpadas até obter sucesso, afirmou ter descoberto mais de 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada funcionar. Cada tentativa não carrega fracasso, e sim experiência que lhe leva adiante.
Aquilo que aprende com cada investida pode não parecer claro no momento, mas tenha certeza que produz alguma transformação útil e essencial para o que está por vir. É como a sempre evocada alegoria da semente. Você não vê o que acontece dentro da terra, mas ainda assim continua regando e propiciando luz, na certeza de que uma bela flor virá a nascer.